brinde ao espumante brasileiro. O mercado da bebida vem crescendo nos últimos anos e a qualidade do produto tem conquistado paladares exigentes. O espumante brasileiro é considerado um dos melhores do Hemisfério Sul. Mas como definir o espumante? A bebida é um tipo de vinho com características e métodos de produção importados da França, onde se produz a mais famosa delas, o champanhe, cuja origem é da região francesa de Champagne. Esse espumante, Onir, a gente denomina ele como método champenoise, porque ele foi descoberto ou inventado na região de Champagne, na França. Isso em meados de 1750. Um ano que lá eles tiveram um verão muito curto e na Inglaterra um inverno também muito curto. O que houve? O vinho interrompeu a fermentação devido ao aumento do frio na região de Champagne, que faziam principalmente vinhos brancos. Esse vinho ele era transportado em barricas, em tonéis, para a Inglaterra, onde era comercializado então em garrafas. Como o inverno chegou antes na França, interrompeu a fermentação e sobrou um residual de açúcar dentro do vinho. Esse vinho foi transportado até a Inglaterra e lá logo iniciou o verão precocemente. Quando iniciou o verão, eles já estavam em garrafas, esse vinho branco, e retomou a fermentação devido à temperatura. Essa fermentação que foi retomada, então, incorporou gás carbônico ao vinho. Muitas garrafas explodiram e as que não explodiram, quando os consumidores abriam, geralmente a nobreza, tinha uma grata surpresa de ter um vinho branco com gás. Em todo o mundo, existem vários métodos de produção de vinho espumante. Na Estação Experimental da Ipagre, em Videira, 2 deles estão sendo utilizados em projetos de pesquisa. Nós vamos conhecer como é produzida aqui esta bebida, que encanta pelas borbulhas e pela delicadeza de sabores. A Estação Experimental de Videira pesquisa e produz espumantes utilizando 2 métodos de vinificação. O método tradicional, também chamado champenoise, e o método Charmat, considerado o mais econômico. Independente do processo, o que se busca é a formação de bolhas de gases no interior do vinho. Mas vamos conhecer melhor cada um destes métodos de produção de espumantes. Bom, nesse método que estamos trabalhando aqui na Estação de Videira, ele é um método que não necessita de muito equipamento, certo? Porque o método champenoise também, no Brasil, ele é denominado como clássico ou tradicional, pois champenoise, os champanhes só podem ser da região de Champagne na França, como uma denominação de origem. Como que se procede esse método? É elaborado um vinho base na forma de um vinho tranquilo. A diferença que existe do vinho base é que ele tem uma acidez mais pronunciada, tá? E uma menor concentração alcoólica. A ele é adicionado então um licor de tiragem, que a gente chama. Esse licor de tiragem é constituído por açúcar, que é o que vai promover a segunda fermentação, nutrientes para desenvolvimento das leveduras, certo? As próprias leveduras, que são leveduras selecionadas, e um componente que é uma bentonite modificada, que auxilia como um coadjuvante de decantação. Então a fermentação, após a adição desse licor de tiragem, é acompanhada por um manômetro, na qual a gente avalia a evolução da carbonatação ou da segunda fermentação que vem ocorrendo dentro da garrafa. Após esse tempo, as garrafas elas ficam deitadas na horizontal, justamente para sofrer um processo que se chama o processo de autólise, que é o tempo que as garrafas ficam em contato com as leveduras após a fermentação. Quanto maior esse tempo, considera-se mais nobre o produto. Então, para champanhes franceses, o tempo mínimo de guarda em autólise é de 36 meses. Para algumas cavas espanholas, 24 a 28 meses.
para os talentos italianos, que são, tanto a cava quanto o talento, são os espumantes elaborados pelo método Champenoise nesses países. Também é 36 meses. Determinado o tempo de autólise que vamos manter o nosso espumante, então ele é levado para os pupitres. Nos pupitres, que são cavaletes inclinados, eles são colocados e ali eles sofrem um giro de 1/3 de volta a cada dia, justamente para promover o depósito dessas borras no bico da garrafa. Esse pupitre ele também vai sendo aberto até um dado momento em que a garrafa e o pupitre estão em um ângulo de 90 graus, estão praticamente perpendiculares. Nesse momento, o depósito está quase todo no bico da garrafa. Essas garrafas são levadas para a câmara fria para uma estabilização a mais tartárica. Após é feito o congelamento dos bicos, tá? E o degorgement, ou a degola desses espumantes, no qual o quê? Como todo o depósito encontra-se no bico, a gente congela essa parte aqui, a gente retira essa tampa, que é determinada como tampa corona. Quando ela é retirada, a pressão interna espelha a sujidade para fora. Então a garrafa, o espumante fica limpo. Daí ele pode ser completado com o próprio espumante, que daí teremos um espumante nature, né, que não tem adição de açúcar, ou pode ser adicionado um licor de expedição. Nesse licor de expedição, nós podemos torná-lo extra brut, brut, demi-sec ou mesmo um espumante suave. Após isso é colocado a rolha, uma gaiola e espera-se pelo menos 30 dias para poder comercializar para a estabilização desse produto. Bem, o método Charmat é o método que a gente utiliza autoclaves, são volumes grandes, né? No caso que a gente utiliza. Pode ser utilizado o mosto da uva, sem fermentar. A gente acondiciona no autoclave, adicionamos a levedura e por conta da fermentação, a gente dirige a fermentação aqui pelo manômetro. Quando ele atingir uma quantidade de gás de atmosfera suficientes e por análise o fim da fermentação, a gente pode estabilizar ele e engarrafar. Ou a gente pode pegar o vinho base, que a gente chama de vinho base, que a gente prepara para espumante, né? Que é um vinho que ele tem um pouquinho mais de acidez do que o vinho normal. A gente acondiciona o vinho base no autoclave e adicionamos açúcar e fermento para que haja a segunda fermentação, de onde vem a espuma. A borbulha do espumante vai vir dessa segunda fermentação. Então, diferentemente do vinho que a gente chama de tranquilo, esse espumante é o que vai produzir o tão desejado, a borbulha e o gás. Esse trabalho é importante para o setor produtivo porque na elaboração do método Champenoise, o tradicional ou clássico, como a gente já viu, é algo relativamente novo para Santa Catarina. Existem, claro, algumas vinícolas de alta gama que produzem, mas sendo produzido aqui conosco com variedades diferentes, a gente mostra para o produtor que ele pode produzir também espumantes de grande qualidade com variedades mais rústicas, como a Niágara, como a Moscato Embrapa, como a própria Villeneuve, e conseguir agregar valor no seu produto. E com tecnologias relativamente simples, né, que eles acompanham aqui na estação de videira e podem implantar na sua propriedade.